Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a escravidão contida na Bíblia. A Bíblia apresenta a escravidão. Esse é o primeiro vídeo que eu falarei sobre a escravidão, mas postarei outros vídeos falando dessa questão, escravidão presente na Bíblia. A escravidão na Bíblia, parte 1. A Bíblia, cujo inspirador acredita-se ser Deus, indubitavelmente deveria reprovar veementemente essa prática primitiva que marcou de forma negativa a humanidade. Ela deveria, por certo, apresentar fortes e irrefutáveis argumentos contra essa prática tão criminosa e desumana, condenando inclusive aqueles que a utilizaram no passado. Sendo, pois, a Bíblia a palavra de um Deus que criou todos os homens livres e dotados de livre-arbítrio, jamais endossaria ou seria conivente com tamanha crueldade. Se nós humanos, considerados pecadores pela Bíblia e imortais, não mais aceitamos tal prática em nossos dias, que dizer de um Deus amoroso, imparcial, todo-poderoso e atemporal? Esse Deus é fora do tempo, ou ele se encontra fora do tempo, ele questões que ele tem como certa não pode mudar com o passar do tempo. Essas questões para ele seriam imutáveis. O que hoje ele considera certo não pode mais tarde passar a ser errado, ou nem o que ele acha hoje ser errado, mais tarde, com o passar do tempo, ele considerar aquela coisa já considerada errada como certa e vice-versa. Pensaria ele de forma diferente? Deus pensaria de forma diferente? A lógica e a razão apontam que não. Porém, os contos bíblicos nos mostram justamente o contrário. A Bíblia vai exatamente na contramão quando o assunto é a escravidão. De acordo com os relatos bíblicos, os hebreus passaram 400 anos na condição de escravos, sendo torturados e forçados a trabalhar na terra do Egito. Os hebreus eram escravos, segundo passagens bíblicas do Êxodo. Porém, desculpa, por terem sentido na pele a tortura que era ser um escravo ou servo, os hebreus, com efeito, não admitiriam em seu meio conduta similar que fora praticada no Egito em seu desfavor. Somente quem conviveu com a escravidão sabe o quanto ela é malévola e cruel. Contudo, eles, os hebreus, pelo que parece, não aprenderam a lição e impuseram a escravidão não só a outros povos, mas também entre seu próprio povo. Mas por que os hebreus fizeram isso? A resposta é muito simples. Porque os hebreus não tinham nenhuma orientação de Deus algum. Suas ideias e opiniões sobre o mundo eram iguais aos que os demais povos tinham. Veja o que Jeová fala aos hebreus logo que saem do cativeiro egípcio. De acordo com a lenda. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. O Deus Javé menciona que os servos e servas dos hebreus não poderiam fazer obra alguma nos dias de sábado. Ele vê a escravidão como algo supernatural e aceitável. Veja que essa passagem está registrada no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 10, se refere àquele momento
ao momento em que os hebreus saem do Egito, se dirigem ao deserto e ficam perante o Monte Sinai para receber as tábuas do testemunho de Moisés. E o Deus Hebreus profere essas palavras, em que os hebreus deveriam guardar o dia de sábado, ele descansou nesse dia, e que tanto os hebreus quanto seus escravos, seus animais, deveriam também guardá-lo, inclusive os estrangeiros que estivessem no meio deles. Veja, o Deus hebreu, portanto, está dizendo que os hebreus devem ter escravos. Os hebreus têm escravos. Para Javé, o Deus do deserto, desumano, era os hebreus serem escravos, mas eles mesmos terem os seus próprios escravos, não. E o pior é que esse Deus admite a escravidão entre os próprios hebreus. Eles poderiam fazer de outros hebreus seus escravos. O Deus israelita, na história do Êxodo, quando libertou os hebreus, não estava se levantando contra o sistema escravocrata do Egito e nem contra o sistema de escravatura que os povos, além dos egípcios, adotavam. Apenas não estava, digo, o Deus hebreu apenas não aceitava que outros povos escravizassem os hebreus. A escravidão para o Deus Jeová era algo que não devia ser mudado. O que devia ser mudado naquela ocasião era a situação em que se encontrava seu povo, os hebreus. Você acha isso razoável? E Deus é esse que se intitula como Deus de amor e ao mesmo tempo, age com o mesmo grau de crueldade que aqueles que ele supostamente procura condenar por tais práticas. Como você pode é, criminalizar aquele que escraviza se você também pratica escravidão? Não ensinou Jesus que até os nossos inimigos deveríamos amar e orar por eles? Que discrepância é essa entre o que é praticado pelo Deus no Velho Testamento e aquilo que foi ensinado por seu Filho Jesus, que é Ele mesmo, segundo algumas crenças, no Novo Testamento? Como pode haver um Deus pensando de formas diferentes em tempos também diferentes? Notem essa declaração hipócrita de Jeová: não oprimirás o estrangeiro, pois conheceis o que sente o estrangeiro, vós que o foste no Egito. Será que esse Deus muda de opinião conforme o tempo e as circunstâncias? Quando lemos a Bíblia, facilmente concluímos que a escravidão sempre existiu entre os hebreus. Ocorre, porém, que ela foi institucionalizada a partir da saída dos hebreus do cativeiro egípcio. Isso na lenda. Talvez a escravidão entre os hebreus, antes do cativeiro, fosse igual aos dos outros povos, mas que após sua saída, novas regras ao sistema de escravatura hebraica tenham sido fixadas. Veja, por exemplo, essa passagem onde o próprio Deus hebreu fixa essas regras. Estes são os estatutos que lhes proporais. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao sétimo sairá livre, de graça. Se entrou com o seu corpo,
só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, ou seja, se o escravo era casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos, se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se desposar com ela para que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas três coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Êxodo 21, versos 1 a 11. Veja que o texto é completamente escravocrata. Esse texto aponta como deveria ser praticada a escravidão entre os próprios hebreus. A crueldade que os hebreus deveriam praticar amando de seu Deus, que em nada era diferente dos deuses chamados de falsos por eles, é de impressionar. Um servo hebreu teria, se um dia fosse liberto, de deixar seus filhos e mulher para seu senhor, caso este tivesse lhe dado uma esposa. Isso porque sua esposa era tida como um objeto pertencente ao seu senhor. Logo, todos os filhos que ela desse à luz também pertenceriam a ele. Isso é justiça? Isso é misericórdia? Isso é demonstração de amor e piedade? Notem que esse texto fala do escravo hebreu, ou seja, diz respeito às relações sociais entre o hebreu e seu servo. Veja, essa passagem refere-se, repito, ao momento em que os hebreus estavam estava lá no deserto, no Monte Sinai, e o Deus hebreu passou a ditar suas ordens, suas leis. E aqui é dito que se os hebreus comprassem um servo e fosse hebreu, ele serviria 6 anos. Ou seja, a lei previa, e a lei dos hebreus previa que um escravo hebreu, do sexo masculino, só poderia ser escravo de outro hebreu durante 6 anos. Passados esses 6 anos, ele seria obrigatoriamente liberto. Agora, ocorre que esse escravo poderia ter sido comprado com sua esposa. Então, ele sendo liberto nesse dia, sua esposa também sairia liberta com ele. Mas se ele entrou solteiro, na condição de escravo, e depois, e nessa condição, o seu senhor lhe concedeu uma esposa, e dessa esposa, esse escravo gerou filhos, então, se mais tarde ele fosse liberto, esses filhos desse escravo seriam, iria embora, o escravo e sua esposa, mas seus filhos pertenceriam ao seu senhor. Ou seja, os filhos desse escravo hebreu ficariam com o senhor pelo resto da vida. Lá na frente nós vamos ver que existe uma outra determinação que os hebreus não poderiam ter escravos eternos entre eles. A escravidão só poderia ser eterna se
um escravo fosse de outras terras, ou seja, fosse um escravo estrangeiro. Mas um escravo hebreu não poderia ser escravo eternamente. Mas você vê que aqui estabelece uma exceção. Porque se esse escravo hebreu entrasse nessa condição de escravo e obtivesse uma esposa por meio de seu senhor, gerasse filhos, esses filhos desse escravo hebreu, que poderia ser liberto mais tarde, seriam escravos desse hebreu eternamente. Ele poderia ser liberto, poderia se livrar, poderia ser liberto depois de 6 anos, tivesse esposa, mas se ele tivesse gerado filhos e uma esposa que o seu senhor lhe tivesse concedido, esses filhos seriam do Senhor. Ou seja, esses escravos hebreus seriam hebreus eternamente, que contraria a regra, ou constitui, no caso, uma exceção à regra que nós vamos ver mais adiante, de Levítico, que diz que os hebreus não poderiam constituir escravos de forma eterna entre os próprios hebreus, a não ser que esse escravo fosse de outras terras. E há cristãos que dizem que os hebreus eram, a escravidão dos hebreus era mais moderada, mais amena, como se escravidão pudesse ser medida em graus maiores ou menores. Veja que absurdo. Muitos alegam, dizem, e vou fazer um texto também falando sobre isso, eles gostam sempre de trazer essa questão da língua hebraica. Dizem que a palavra para escravo, usada no texto hebreu, texto bíblico, não nem sempre diz respeito àquele escravo que nós entendemos ser, mas é um servo que recebe salário e que é remunerado. Pois bem, um servo hebreu teria, se um dia fosse liberto, de deixar seus filhos e mulher para seu senhor. Já pensou? Caso esse tivesse lhe dado uma esposa, isso porque sua esposa era tida como um objeto pertencente ao seu senhor. Foi o senhor que comprou a escrava e lhe deu como esposa. Logo, todos os filhos que ela desse à luz também pertenceriam a ele, ou seja, ao Senhor. Isso é justiça? Isso é misericórdia? Isso é demonstração de amor e piedade? Percebam a tamanha crueldade da lei santa. Coloquei em interrogação porque essa lei não tem nada de santa. Astutamente, o Deus hebreu sabe. Na realidade, eu falo do Deus hebreu, na realidade é quem estabeleceu, quem criou essas regras, né? Nada, que na verdade foi um escriba ou rabino qualquer que, na verdade, que escreveu essa lei. Então, essa lei, ela buscava, na verdade, fazer com que o escravo nunca se libertasse, ou nunca fosse, ou nunca saísse dessa condição. Esse Deus é tão bandido que, sabendo disso, quer, na realidade, que ninguém saia jamais da condição de escravo. Pai algum, isso eu digo um pai, lógico, um pai verdadeiro, né? Um pai que tem de fato amor pelos seus filhos. Pai algum deixaria seus filhos na condição de escravos. Preferiria morrer, com certeza, na mesma condição deles, abandoná-los. E o texto mostra que o hebreu, 6 anos depois, poderia ir embora. Isso, mas se ele fosse casar, como falei, tivesse obtido essa esposa por meio de seu senhor, então ele sairia, deixaria a esposa e seus filhos na condição de escravos, que não pertencia ao escravo, pertencia ao senhor, tanto os filhos que ele gerasse, quanto a esposa que ele adquiriu por meio de seu senhor que a comprou. Então a esposa não era dele, era do senhor. E os filhos que ela gerasse, então seria do escravo que seria liberto, escravo hebreu. Toda essa sistemática da lei se refere aos tratos dos hebreus entre eles. Aí o cristão não entende, aí acha que essa diretriz aqui
era para os hebreus aplicar em todos os casos de escravos, mas não, era só para os escravos hebreus. E a lei previa uma situação mais, vamos dizer assim, mais relativizada com relação aos hebreus. Para os não hebreus, escravos não hebreus, a lei tinha o mesmo rigor que qualquer outra. Então, nesse caso, um pai que fosse de fato um pai de verdade jamais ia querer ir embora e deixar seus filhos, sua esposa, na mão de seu senhor. Então, nessa situação, ele preferia ficar, na verdade, ficar eternamente sendo escravo desse senhor, para não ter que abandonar seus filhos e esposa. Compare a passagem agora, essa passagem bíblica acima, que nós acabamos de ler, com essa. Quanto a teu escravo, a tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, e tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E possuí-lo-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão perpetuamente. Os fareis servir. Mas sobre vós, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com rigor uns sobre os outros. Levítico 25, 44, 46. Essa é a regra que eu havia falado para vocês. E mostra que os hebreus não podem ter entre si escravos de forma eterna, se ele fosse hebreu. Já só quem poderia ser escravo de forma eterna, ou seja, quando eu falo eterna, estou me referindo porque o texto fala que era eterna para sempre. Ou seja, o texto quer dizer que enquanto aquele escravo vivesse, ele seria escravo desse hebreu. Então, só quem poderia ficar na condição de escravo eternamente, segundo essa passagem, era o escravo não hebreu, o escravo pagão, o escravo que o hebreu comprasse entre aqueles que peregrinassem ou que fosse estrangeiro entre os hebreus. E esse escravo que fosse comprado seria escravo eternamente, nunca teria direito de se libertar ou de ser livre depois de 6 anos, como um escravo hebreu, como era previsto na lei de libertar um escravo hebreu. E olha, diz que depois de 6 anos o escravo hebreu poderia ser livre. Se comprares um escravo hebreu, veja aqui a diferença, aqui é um escravo hebreu. É uma relação de um hebreu para outro hebreu. Se um hebreu comprasse um escravo hebreu, esse escravo deveria ser liberto depois de 6 anos que servisse. E vem aquelas situações, né? Já o escravo de um hebreu que não era hebreu, a regra era outra. Ele seria escravo do hebreu pelo resto da vida. E esses escravos pelo resto da vida poderiam vir das nações ao redor dos hebreus, ou seja, dos pagãos, do tipo filisteus, do tipo cananeus, do tipo amonitas, moabitas e assim por diante. Ou de povos, segundo a lenda, que pudessem habitar como estrangeiro entre os hebreus. Os hebreus poderiam comprar também desses. Veja a crueldade e desse Deus hebreu que diz que orientava os hebreus. O Deus hebreu é um escravocrata. Tanto é que se você, como nós já conversamos em outros vídeos, lá em Deuteronômio capítulo 20 e o capítulo 20 e o 21, nós vamos ver as regras que Jeová supostamente ensinou aos hebreus a praticarem quando eles fossem para as guerras.
Então, e lá estabelece que primeiro tem de estabelecer, fixar um termo de paz, sob a condição do povo que está em guerra com os hebreus se tornar escravos deles para sempre. Na, na recusa deles não aceitar esse termo de paz, deveriam ser mortos, sendo poupados somente mulheres e crianças. As mulheres sempre virgens, é claro, né? E as crianças. Preferencialmente do sexo feminino, é claro. E se as guerras fossem travadas pelos hebreus contra povos pagãos, cananeus, não, não se estabelecia nem regra de paz e nem seria imposta a eles a escravidão, mas sim sempre a exterminação. As regras estão lá, listadas no livro de Deuteronômio, capítulo 20 e capítulo 21. Ou seja, nós vemos que o Deus hebreu é um Deus escravocrata. Ele procurava estender seus territórios, escravizando pessoas, povos. Os cristãos não veem isso. Se veem, fingem que não vê, ou fingem não entender. Mas o texto é claro. Esses textos são claros. A escravidão imposta pelos hebreus a outros povos teria caráter perpétuo, mas a que era imposta a um escravo hebreu não era. O estrangeiro que estivesse no meio de Israel, caso adquirisse um escravo hebreu, deveria libertá-lo mais tarde. O hebreu deveria libertar seu escravo hebreu depois de 6 anos. Já o hebreu, se tivesse um escravo não hebreu, não o libertaria jamais. Ele seria escravo para sempre, até ele vivesse. Ia passar, sua condição de escravo ia passar, ele ia ser propriedade dos hebreus, dos seus filhos, assim, e sucessivamente. Já o estrangeiro que habitasse entre os hebreus e tivesse comprado um escravo hebreu, também era obrigado a libertar o escravo hebreu depois de 6 anos. Veja como era a disparidade. É, o, os pesos eram desiguais. A relação escravocrata era estabelecida entre o hebreu e o não hebreu, era desigual. E isso dizia-se que tinha um Deus no meio, você imagine. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Comente e aperte o sininho para receber novas notificações. E até a próxima.